Fora de campo, tem uma rivalidade muito forte entre Fluminense e Flamengo. E essa rivalidade pode se acirrar ainda mais. O Flamengo procurou o Fluminense tentando contratar o centroavante Pedro. Fez uma proposta, o Fluminense não gostou da proposta e o Flamengo falou, estou me retirando da negociação. Aí agora, no início da noite, a gente está vendo aí o site do Fox Sports, o Anselmo Góes, que é colunista do jornal O Globo, disse que o Pedro já teria comunicado à diretoria do Fluminense, tá aí, ó, Pedro quer jogar no Flamengo e pede ao Fluminense para liberar. O que o Pedro, o staff do Pedro, teria comunicado à diretoria do Fluminense que ele gostaria de ser negociado com o Flamengo. Eram duas coisas que impedem, são duas coisas que impedem um jogador de sair. Primeiro, o dinheiro. E depois, se ele não tiver vontade. Agora, o Pedro dizendo que tem vontade de jogar no Flamengo, a coisa muda um pouco de figura, né, Pascoal? Mas tem uma multa, né? Tem uma multa. Tem uma multa. E aí o Fluminense tem que conversar. O Fluminense só tem 50% do valor final, né? Porque... Isso dá mais ou menos, no contrato, 45, 50 milhões de euros, não é isso? Não, esse 50%? Dá 25 milhões de euros, porque a outra metade não é do Fluminense. Quer dizer, 50% dá 25 milhões de euros. 25 milhões de euros. Ao que eu sei, o Flamengo chegou a oferecer 12 milhões de euros. E mais o Berrio e o Trauco. O que eu sei do valor de dinheiro são 12 milhões de euros. Mas só o Fluminense disse não. Então, mas só um ajuste do que eu sei da multa rescisória para fora é 50, dentro é 40. Então o Fluminense teria direito a 20 milhões de euros, que é dinheiro de mais 100 milhões de reais, né? Quase. É uma quantia que deve ser Agora, se chegou a 12, pensada. gente. Chegou a 12 mais 2 jogadores. Vamos calcular aí uns 14 milhões com os 2 jogadores? Vamos calcular? Dá pra gente calcular mais ou menos 14 isso? 14 mais 2 jogadores? Não, 12,5 com Berrio e Trauco, uns 14, 15 milhões de euros. Então, mas tá aí faltando pouco. Então, mas aí a questão não é o chegar nos 20. O Flamengo queria comprar parte desses 20, para não ter que chegar aos 20. Então, ficaria sócio do Fluminense. Que para o Fluminense, vamos olhar com duas óticas diferentes. Uma, para o Fluminense hoje receber 70% desse valor, se a gente está falando de 14 milhões de reais, de euros, desculpa, em relação ao Pedro, ele ficaria com 30% dos 50. Então vamos dizer assim, entre 56 e 60 milhões de reais. 60 milhões de reais. Aí o torcedor vai falar assim, poxa, o Pedro só por 60 milhões? Não, 60 milhões da parte que o Fluminense tinha. Se o Fluminense tinha 100 milhões e ele vender 70%, então 70 milhões no caixa. Ele fica sócio da operação dentro dos 50 milhões, dos 50% dele, um pedaço lá na frente. Porque amanhã o Flamengo vende para o Real Madrid, que o Fluminense entenderia que ele poderia fazer essa venda direta. Na sua cabeça, o Flamengo ficaria com, no total, uns 25, 30%, Pedro. No total dele. Não. Fica com 70, 30. No total do Pedro. Né? E aí fica Fluminense, Flamengo é outra parte. O Flamengo ficaria com 35% do Pedro, 75%. O Fluminense com 15% e o Arte Sul com 50%. Então, aí o Fluminense diz, não, tem que pagar a multa integral e eu repasso ao Arte Sul, que é o meu sócio na operação. E aí é o que ele está batendo o pé. De tudo isso que eu estou ouvindo, estou lendo, e o Anselmo é um cara super bem informado. No jornalista, raramente ele erra. O Anselmo ele é super bem informado. Agora, eu só temo o seguinte, a relação das duas diretorias é muito boa. Se há algum tempo, e na semana passada, há 6 dias, nós tivemos com o Marcos Braz na Gávea, na transmissão do Jogo Treino, e ele disse ao Flávio Nick na entrevista, não, nós estamos retirando a possibilidade de proposta porque o Fluminense não quer fazer negócio a não ser pelo valor da multa. E pela boa relação com o Mário Bittencourt, que é meu amigo, presidente do Fluminense, nós estamos saindo. Se, pela notícia do Anselmo Góes, o Flamengo correu no jogador para seduzi-lo com um valor muito maior salarial e em dia que ele vai receber no Flamengo, essa relação vai estremecer. Não, pera um pouquinho. Como é que o Fluminense vai perguntar pro Flamengo, o Flamengo pro Fluminense e o jogador não é comunicado? Não, peraí, mas primeiro você... O jogador tem que ser comunicado. Tudo bem. O Pedro, o Flamengo nós temos interesse em você e a proposta que nós temos para você. Mas você procura quem primeiro na relação aí? Geralmente, você pode discutir se é correto ou não. Geralmente, inflexivelmente é o jogador. Você precisa saber se ele quer ir. Perfeito, mas quando você se o jogador não quer ir, você não vai adiantar.
tem uma relação comercial com outro clube. Isso. Não é você melhor está tirando, você primeiro o Flamengo disse que não faria negócio, que estaria retirando a proposta que ele fez ao Fluminense. Sim. Perfeito. Porém, o Pedro já foi consultado e acha que a proposta que ele recebeu no Flamengo é legal. Agora, o que eu acho difícil... Ele tem o direito de... Ele tem o direito de escolher. Ele tem o direito de escutar. Ele é um profissional. Ele tem obrigação de escutar. Obrigação. Tem obrigação. Aí ele vai escolher qual é o caminho dele. Agora, acho delicado, como o Pedro dizia assim, eu quero sair. Sabe por quê? Porque quarta-feira que vem, domingo que vem, ele pode jogar pelo Fluminense. Como é que ele vai olhar para o torcedor do Fluminense? Porque o negócio não está feito. O negócio não está fechado. O Flamengo não chegou nos números que o Fluminense quer. Às vezes, por que é que faz isso? Aí você vai perguntar, mas por que ele fez isso? Por que ele fez isso? Fez isso porque dá um passo adiante. Eu quero ir. Fluminense se vira para se acertar. Ele sentiu que o Fluminense ia fazer jogo duro, falou, se vira para se acertar com o Flamengo, eu quero ir. Exatamente. Acho delicado o Pedro fazer isso. Muito delicado. O expõe. Porque o expõe, ele está exposto, espera a conclusão do negócio, pode dizer internamente, me agrada muito a proposta. Todo jogador, todo cara que jogou aqui sabe como é que funciona. Então, você quer ir? Quero. Para você isso aqui, te interessa? Pô, me interessa muito. Mas vocês têm que conversar com o clube. Conversa lá com o Fluminense, eu não quero fazer nada errado com o Fluminense. Vocês vão lá e conversam com o Fluminense. Aí vai lá e conversa com o Fluminense. Aí o Fluminense, não quero. Aí o jogador chega no Fluminense e fala assim, eu acho legal, pra mim interessa, hein? Mas deixa interno, você expor isso, você se expõe demais. O pessoal vai conversando com a gente através da hashtag Debate Final Fox Sports e claro que a torcida do Flamengo vai se manifestando, querendo que o Pedro vá para o seu time. O Flávio Styles, se eu fosse o Pedro, iria para o Flamengo para ter vitrine para o futebol europeu. Isso é relativo. Onde é que joga o Marcelo há tantos anos? Onde joga o Thiago Silva? Só pegar 2 rápidos exemplos. O Richarlison. Todos vieram do Fluminense. O Ricardo, como é que você vê como um ex-jogador que já teve essa situação na sua carreira e agora você observando tudo de fora, também como comentarista aqui no Fox Sports? Bem, é claro que fica muito difícil para o atleta, né? Porque no final, vamos dizer, ele tem que escutar as propostas. A proposta vem. Eu acho muito difícil. Foi no clube, não foi no jogador. Não acredito. O jogador sabia sim, junto com o seu staff. Sabia da proposta. Tem que saber, né, Ricardo? Tem que saber, ele tem que saber. E se ele achar que o projeto do Flamengo é melhor do que o Fluminense e ele quer ir? Não, eu gostei. O Flamengo tem uma coisa. Faz 6 anos que o Flamengo não atrasa um salário. É um clube que foi se modernizando e hoje, para mim, é um dos maiores do mundo em termos de modernização. Não falo nem do Brasil. Porque tá aí, quando se fala em arrecadação e tudo, é Flamengo e Palmeiras. Sim. Né, em organização, em pagamentos. Agora você vê também o outro lado. São muitos anos que espero que essa gestão do Fluminense tente mudar isso. São muitos anos, não dá para aguentar, gente. É atrasos. Quer ver uma coisa errada que eu acho? Independente de falar com os jogadores. Se pagou primeiro a Pedro. No outro dia eu paguei. O grupo isso não é bom. Isso mexe com o grupo. Eu joguei futebol. Tem conversa entre o jogador. E já passei para o clube que pagou alguns jogadores. E isso mexe com o grupo. Então, o que é que o Pedro pensa? Peraí, essa ascensão do Flamengo. O Flamengo vem forte, pagamentos, 12 milhões. Tudo bem que o Fluminense está irredutível, mas tem momentos também, e te digo para a direção do Fluminense, se o Pedro não... Eu te pergunto, vocês acham que o Pedro tem outras propostas? Não. Hoje não. Não, porque está voltando de lesão. É isso que eu estou te falando. Tinha possibilidade de sair antes da lesão, se falava ele numa seleção, no Real Madrid, alguns clubes. Ele foi desconvocado, você estava convocado para a seleção brasileira, se lesionou, Ricardo. Então, eu confio no Pedro, eu sempre dei declaração elogiando esse jogador. E eu adoro, eu acho que é um 9 que pouca gente tem no mundo. E pode ser, mas ainda é uma promessa que esperamos que se torne realidade com os jogos. Então o Flamengo está fazendo um pouco a sua parte de querer o jogador, porque sabe que esse jogador no mundo não vai existir. Então tem um acordo. E te digo mais, se for bom para o Fluminense botar a sua casa em ordem, que venda. Fluminense forma jogadores. Fluminense tem mostrado ao longo dos anos que é um dos maiores criadores, que criam jogadores de base, atacantes. Ó, João Pedro. Agora, gente, eu vou nessa conta aí que o Fábio fez, ia sobrar para o Fluminense 60 milhões? 60 milhões. Isso some na situação atual do Fluminense. Mas eu te pergunto, né? Isso vai sumir lá dentro. Mas eu te pergunto, o buraco é muito grande. Eu sei, o buraco é muito grande. O Cruzeiro vendeu o zagueiro por 13 milhões. Certo? Sim.
Vendeu. Já gastou, zerou com os jogadores. Pois é. Está recebendo mais 13 milhões e meio agora do Raniel, que é para zerar a próxima. Você está vendo como é que é o negócio? Então, agora, aí vocês estão dizendo, mas não tem proposta, só tem o Flamengo. É verdade. É um risco então, que o Fluminense está falando. Agora, como eu sou neto de libanês... Vou fazer uma outra conta com 20 milhões de euros já é um valor, 100 milhões de reais aí nessa brincadeira mais ou menos. E aí você segura quanto Aí você fala, não, aí você... Com 100 milhões você respira. Com 100 milhões você dá para arrumar casa. Mas isso não pagar todas as dívidas, mas você fala, dá para controlar. Agora, 50... não dá para daqui a um mês dizer, eu estou devendo de novo. Não dá. Difícil. Eu acho que o dinheiro do Pedro tem que ser para organizar seu ano. Difícil. Agora, eu acho difícil. Agora, tem proposta? Não. Aí eu te pergunto, mais difícil se não tiver a venda. Porque não tem onde buscar. Né? Primeiro que é uns caras que entraram agora, né? São sérios também, querem uma mudança no Fluminense, mas num país como esse, vários clubes não vendem seus pontos, enfim. É difícil para o Fluminense. Agora, eu acho que tem que pensar bem, a torcida entender. Não estou falando que vai para o Flamengo, mas se tiver que ir, vai ser bom para o garoto e tem que ser bom para o Fluminense também. Agora, tem que se pensar muito bem. Concordo com você, não dá para vender para daqui a 2 meses dizer, eu estou devendo. Faltam 6 meses para acabar o ano. Agora, tem que ver como é que vai pagar, né? Aí também, não. Aí ele tem que ser... Vai pagar à vista? Mas tem que ser igual caldo de cana, tem que ser à vista. Botou caldo aqui. De cana, tem? Tem amigo, caixa? Bota a cana do lado, sai o cardo do outro. Tem caixa, gente? O Flamengo tem. Tem? Tem 60 milhões em caixa? Se não tiver, tem como buscar. O Flamengo está muito forte. Tem como buscar. Qualquer banco hoje ajuda o Flamengo, fiador, porque o Flamengo tem dinheiro. O Flamengo esse ano, se eu não me engano, vai passar de 700 milhões em arrecadação. O futebol brasileiro está ficando rico. Não, tá rico. E eu gosto. O futebol brasileiro e eu gosto. E tem que ficar para todos. Concordo com o Fábio, para todos. Você sabe que essa diferença que a gente está falando, Fluminense, Flamengo, Vasco e Botafogo, os 3 estão aqui, o Flamengo está lá em cima. Isso só está aumentando. Isso é muito ruim. Só está aumentando. Aquela rivalidade que a gente falava agora aqui com esse poder financeiro, não tem a dúvida disso. É ruim. O futebol brasileiro, o grande vai ser cada vez maior. E o médio e pequeno vai cada vez ser menor. Isso não tem, tá parecendo muito com o futebol espanhol. Aí não pode botar a culpa só na receita da televisão. Tem não, de forma alguma. Exatamente. Que cada clube tem que saber como administrar. Mas Por que é mais fácil, Ricardo, hoje você ir ao Fluminense e o Flamengo pode exigir e bater o pé com a sua multa rescisória? A situação financeira. Exatamente. Eu não abro mão do Vinícius Júnior por 45 milhões de euros. Quer levar? É isso. É isso aí. O Fluminense não pode se dar esse luxo, hoje porque amanhã gira mais um mês, tem FGTS atrasado, tem 13º. Como é que o Scarpa foi embora? E por que o medo do Scarpa ir embora se deu no Pedro? É meu ativo. Eu tenho que garantir esse ativo, abraçar ele aqui. Mas eu não consigo exigir a multa contratual. O Fluminense há um ano passou por isso. Então, há uma temporada passou por isso, que é a saída do Scarpa. O Vasco, o Botafogo, não é só o Fluminense. Olha só o que o amigo está falando aqui através da hashtag Debate Final, Fox Sports com relação ao Fluminense. O Fluminense está formando bons jogadores para municiar os rivais. E o pior é o torcedor do Fluminense. O pior é que não está adiantando. Que o buraco continua grandão lá no Fluminense. Vai formando, vai embora e o buraco grande, Por que o menino foi embora, o João Pedro, ou não vai embora por só 2,5 milhões de euros? Pois é, gente. Porque 2 milhões e meio de euros. Vendeu mal? Não é. O Ricardo trabalhou no São Paulo recentemente. Você não pode fazer um contrato que bote a multa lá em cima se você não paga lá em cima. Como é que você vai pagar um menino lá em cima se você não tem condição? Logo, a multa não vai ser alta, vai ser baixa. Mas tem os gatilhos, as possibilidades. O que o Fluminense está tentando fazer nessa nova janela? Um comprador que pague a multa por quebra de contrato com o Watford e ele consiga vender mais caro. Não, a multa é 90 milhões de reais. O Fluminense tem que indenizar o Watford se ele quiser quebrar o contrato. Então ele não... Aí o Fluminense Quem fez a consulta foi o City, que perguntou quanto que era? Aí o City vem e dá 120 milhões. Ou seja, o Fluminense, ao invés de vender por 2,5 milhões de euros, seriam 10 milhões de reais, vende por 30. Como 30? Porque ele tem que devolver 90. Sim. Entendeu? Vende melhor. Mas poderia vender pelos 120, desde que lá atrás a multa fosse alta, se ele pagasse um salário por menino. Mas a condição do Fluminense não permite. Esse é o problema. Mas não vai permitir nunca. Exatamente. Se não jogar uma bomba, amigo, não vai permitir nunca. É como falou o torcedor, vai reforçar as equipes adversárias, que vêm com poder financeiro e vão comprar e vão levar. Eu acho que tem que dar um baixa. Mas como se faz isso?
Colocar os pés no chão, amigo, não dá mais. Organiza o caixa. Ah, não dá. Dá sim. Trabalha com o que se tem. Não mente pro torcedor. Não fique iludindo. No outro dia, o torcedor, eu quero até falar uma coisa que eu falei aqui. Eu falei, Fluminense, Vasco e Grêmio não ganha mais o Brasileiro. Os caras tirou na loteria, todo mundo sabe isso. Mas sabe por que eu falei isso? É para não ficar nessa desmoralização em 9 rodadas, faltando 29 rodadas e o clube está com 8 pontos. Eu falei em relação a isso, ao torcedor. Não é porque eu tiro na loteria. É porque se você falar com o torcedor do Fluminense, o Grêmio não, o Cruzeiro, com 8 pontos, o Grêmio não. Eu falei que são equipes que, o Palmeiras tem 25, elas têm 8. Então isso tem que mudar. Essas coisas de todo ano, o Fluminense não tem dinheiro, vai perder seus jogadores, seus grandes ídolos, jogadores que poderiam ser ídolos. Jogadores que são vendidos com 16 anos. Ó, deixa eu só fechar aqui a minha participação nesse assunto do Pedro. O Ricardo viveu muito mais dentro do futebol, lá dentro, é verdade. nos bastidores. Essa diretoria acabou de chegar. Se nós estamos negociando com o Flamengo, vamos vender. Pô, ela vai com carimbo. Vendeu o maior ídolo recente para o maior rival. Você acha que eles querem isso? Não. Então, boa relação, não, vamos tirar o time de campo. Aí o jogador internamente solta, eu quero ir. Olha, o jogador quer, a gente não pode fazer nada. Não fica mal com o torcedor, nova diretoria. E fica o Pedro mal? Não. Eu acho muito... Bota o Pedro na reta? O Pedro dizer, eu tô afim de... Mas quero ele vem a público dizer sim. isso? Aí ele vem a público dizer isso. É legal pro dirigente que o Pedro fale. Mas ele não pode... Espera um pouquinho, por que não assume? Ô, meu senhor, fica vermelho 5 minutos, mas amarela a vida inteira. Que conversa é essa? Mas no futebol é assim? Que conversa pra boi dormir é essa, cara? Em cima do que vocês falaram... E se realmente o Pedro mandou o recado para a diretoria do Fluminense, eu acho muito difícil o Pedro permanecer na equipe do Fluminense. Também acho. Em cima da situação financeira do Fluminense. É igual aquele tango argentino.